meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Ter um carro não é um prazer barato. As despesas com combustível, óleo e cosméticos para cuidar do carro custam ao proprietário uma quantia considerável. Por isso, os proprietários de cavalos de ferro pensam em como protegê-los de influências externas desfavoráveis e a si mesmos de despesas desnecessárias. Há muitas maneiras e meios para isso. Um desses acessórios é o defletor de capô, como também chamado pelas pessoas, mata-moscas no capô. Finalidade do defletor de capô. Todo proprietário de carro sabe que as estradas russas não têm um bom pavimento em todos os lugares, e às vezes, não tem nenhum. Um carro voando em alta velocidade e atingido na cara por tudo em areia, entulho, pedras, insetos. A razão disso é que, durante o movimento do fluxo de ar que se aproxima, o carro é cercado por insetos e partículas da estrada, a areia, entulho, pedras. E o ar se move sem se desprender da superfície do carro e, portanto, junto com ele, carrega todos os detritos, deixando danos mecânicos na carroceria e no para-brisa. Para proteger o carro contra esse efeito, é instalado um defletor de capô. Como funciona o defletor do capô? O defletor é uma sobreposição na borda dianteira do capô que segue os contornos do capô. Ele pode ser feito de plástico durável, vidro acrílico ou até mesmo fibra de carbono. No entanto, uma coisa não pode ser alterada: a borda dobrada para cima. Ou seja, o mata-moscas instalado no carro desempenha o papel de uma espécie de trampolim para o ar e tudo o que o acompanha. O contrafluxo, graças ao design do defletor, é redirecionado não ao longo da superfície do carro, mas através dela, reduzindo significativamente a forca de seu contato com a carroceria e o para-brisa. Consequentemente, ele cria uma espécie de proteção tanto para a pintura do carro quanto para o para-brisa. Além disso, o mata-moscas no capô é instalado como um escudo que protege a pintura contra o impacto direto de pequenas pedras que saem de debaixo das rodas do carro à frente. Após esses impactos, formam-se lascas profundas na borda do capô, o que leva posteriormente à corrosão. Vantagens e desvantagens do defletor do capô. As disputas entre os motoristas sobre a colocação ou não de um defletor no carro são conduzidas desde o momento de seu aparecimento no mercado automobilístico russo. Se considerarmos esse acessório do ponto de vista estético, a instalação do defletor é uma questão de gosto. Uma parte dos proprietários de carros acha que o mata-moscas estraga a aparência do carro, a outra parte, ao contrário, acha que ele dá uma aparência de agressividade ao carro. A principal e, talvez, a única vantagem do mata-moscas, e claro, e sua finalidade direta, é proteger o carro do lixo e dos insetos que se aproximam. Entretanto, não é necessário mais do que isso. As desvantagens podem ser atribuídas a ele em a entrada de pequenas pedras, entulho e areia sobre a superfície do defletor. Se não forem removidos a tempo, eles arranharão o capô do carro. Estrondos do defletor ao dirigir em estradas irregulares, bem como ao aumentar a velocidade. Redução das propriedades aerodinâmicas do carro. Um leve aumento no consumo de combustível. Entretanto, deve-se observar que a primeira e a segunda desvantagem são uma consequência comum da instalação incorreta do acessório. Como diz a sabedoria médica, se o paciente estiver bem fixado, você pode passar sem anestesia. Isso também se aplica ao mata-moscas, pois a instalação adequada eliminará as duas desvantagens. Quanto à terceira desvantagem, a aerodinâmica do carro é de fato um pouco reduzida. No entanto, se o carro não participar de corridas, esse parâmetro não terá um papel especial. O consumo de combustível pode aumentar um pouco, pois, inicialmente, o projeto do carro previa características aerodinâmicas ideais para um modelo específico e visava exatamente ao fato de que o fluxo de ar que se aproxima, fluindo ao redor do carro, enfrentava resistência mínima. Isso permite reduzir o consumo de combustível, pois o consumo de energia para superar o fluxo que se aproxima é reduzido. O flapper se torna um obstáculo em seu caminho, aumentando essa resistência e, consequentemente, o consumo de gasolina também aumentará. Depois de analisar todas as desvantagens, podemos chegar à seguinte conclusão: o defletor instalado qualitativamente trará mais benefícios do que prejuízos. Mas, para que o defletor de moscas seja útil,
é importante não cometer erros em sua escolha. Escolhendo o defletor de capo correto. Antes de comprar um defletor, é importante prestar atenção especial a dois critérios: na qualidade do material do qual o defletor é feito, a fixação do acessório. Deve-se observar que a espessura da folha de plástico da qual o mata-moscas é feito não deve ser inferior a 3 mm. Caso contrário, será difícil determinar visualmente a qualidade do material. Por falar em fixação, deve-se observar que, muitas vezes, os fabricantes fazem fixadores de metal com estanho fino, compensando a baixa resistência da montagem com o uso de fita dupla face. Mas isso não ajuda muito. O estanho se dobra facilmente à fita, depois de receber umidade, começa a se descolar. Com o tempo, toda a estrutura se solta, começa a chacoalhar e arranhar o capo do carro. Como resultado, o defletor pode se soltar completamente e voar para o para-brisa. Se for usada fita adesiva dupla face na fixação, ela deverá ser identificada como ZM. Ela é considerada a mais confiável e capaz de suportar cargas maiores. Ao comprar um mata-moscas, não é supérfluo prestar atenção ao fabricante. Os defletores das empresas EGR e SIM têm se mostrado positivos. Os produtos do fabricante alemão Clean Air recebem boas críticas. Como instalar um defletor de capo? As formas de fixação de telas mosquiteiras de diferentes fabricantes podem diferir significativamente umas das outras. No entanto, várias recomendações universais permanecem inalteradas, independentemente do modelo e da empresa, e antes da instalação. O capo do carro deve ser lavado, seco e desengordurado, se for usada fita dupla face para fixar o defletor, e recomendável tratar a pintura sobre o defletor com cera automotiva, excluindo os locais onde a fita será fixada, e melhor colar o defletor na fita aquecendo. Previamente com um secador de cabelo, os locais do capo onde os prendedores de metal serão instalados são colados com fita de filme comum, para que o metal não arranhe o capo. Caso contrário, as instruções de instalação de cada modelo específico de defletor devem ser claramente seguidas. Existe alguma alternativa para o defletor do capo? Alguns proprietários de automóveis tentam substituir o defletor, colando uma película ou adesivos no capo. Ao mesmo tempo, esquecem ou não sabem que o defletor não é uma proteção para o capo, mas um elemento que muda a direção do fluxo de ar, ou que nenhuma película pode fazer. A película protegerá apenas a superfície que ela cobre. O defletor, por sua vez, protege tanto o capo quanto o para-brisa. Resumindo tudo o que foi dito acima, podemos dizer que o mata-moscas é uma coisa útil que pode proteger o proprietário do carro de gastos desnecessários com cosméticos automotivos, além de prolongar a vida útil do para-brisa. E ainda não foi inventada nenhuma alternativa a ele. Em conclusão, o defletor do capo pode ser visto de diferentes maneiras, dependendo das necessidades e prioridades de cada motorista. Para alguns, ele representa uma proteção adicional e um aumento na eficiência aerodinâmica, enquanto para outros pode ser considerado um gasto desnecessário. Avaliar os benefícios em relação ao custo é fundamental para tomar a decisão certa. No final das contas, a escolha de investir ou não em um defletor do capo deve ser baseada em uma análise cuidadosa das suas próprias expectativas e do uso que você faz do seu veículo. Obrigado por assistir e até a próxima!